Legislação. Constituição Federal. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos dessa Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4º. A incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Artigo 20. São bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam ao território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluída dessas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas pelo serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9. Os recursos minerais, inclusive do subsolo. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais do respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União, inciso 13, organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre, inciso 17, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Artigo 26. Inclui-se entre os bens dos Estados, inciso 1, as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas neste caso na forma da lei, as decorrentes de obra da União. Inciso 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio,
excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3. As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4. As terras devolutas não compreendidas entre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre o sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 150, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver, do ano anterior ou do término do mandato de seus antecessores e após ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77. Parágrafo 1º. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 150, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que a devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. Posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 7. O total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição de governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77, e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre utilização pelo Governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Artigo 33.
A lei disporá sobre organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará no que couber do disposto no capítulo 4 deste título. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma dessa Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Artigo 34, inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. A linha B. Direitos à pessoa humana. A linha C. Autonomia municipal. A linha D. Prestação de contas à administração pública direta e indireta. A linha E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre: inciso 1. As condições para integração de regiões em desenvolvimento. Inciso 2. A composição dos organismos regionais que executarão na forma da lei os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. Parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei. Inciso 1. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. Inciso 2. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Inciso 3. Isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Inciso 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represáveis ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas. Parágrafo 3º. Nas áreas a que se refere o parágrafo 2º, inciso 4, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento em suas glebas de fontes de água e de pequena irrigação. Artigo 48, inciso 6. Incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Inciso 14. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. 2. Ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 14. Os territórios federais de Roraima e do Amapá são transformados em estados federados, mantidos seus atuais limites geográficos. Artigo 5º. Fica extinto o território federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao estado de Pernambuco. Artigo 96. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo estado à época de sua criação. 3. Decreto-Lei nº 9.760, de 1946. Artigo 2º. São terrenos de marinha em uma profundidade de 33 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, da posição da linha do pré-mar médio de 1831, a linha A, os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a influência das marés. B. Os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das marés. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a influência das marés é caracterizada pela oscilação periódica de 5 centímetros, pelo menos, do nível das águas, que ocorre em qualquer época do ano.
Artigo 3º. São terrenos acrescidos de marinhos que se tiverem formado natural e artificialmente para o lado do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos terrenos de marinho. Artigo 4º. São terrenos marginais os que, banhados pelas correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão até a distância de 15 metros, medidos horizontalmente para a parte da terra, contados desde a linha média das enchentes ordinárias. Artigo 5º. São devolutas, na faixa da fronteira, os territórios federais e no Distrito Federal, as terras que, não sendo próprias nem aplicadas a algum uso público federal, estadual, territorial ou municipal, não se incorporam ao domínio privado. A linha A. Por força da Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850, Decreto nº 1318, de 30 de janeiro de 1854, e outras leis e decretos gerais, federais e estaduais. A linha B. Em virtude de alienação, concessão ou reconhecimento por parte da União dos Estados. A linha C. Em virtude de lei ou concessão emanada de governo estrangeiro e ratificada ou reconhecida, expressa ou implicitamente pelo Brasil, em tratado ou convenção de limites. A linha D. Em virtude de sentença judicial com força de coisa julgada. A linha E. Por se achar em posse contínua e incontestada com justo título e boa-fé, por termo superior a 20 anos. A linha F. Por se achar em posse pacífica e ininterrupta por 30 anos, independentemente de justo título e boa-fé. A linha G. Por força de sentença declaratória proferida nos termos do artigo 148 da Constituição Federal, de 10 de novembro de 1937. Parágrafo único. A posse que a União condiciona sua liberalidade não pode constituir latifúndio e depende do efetivo aproveitamento e morada do possuidor ou do seu preposto, integralmente satisfeitas por estes, no caso de posse de terras situadas na faixa da fronteira, as condições especiais impostas na lei. Jurisprudência. STF, enunciado de súmula vinculante número 39, compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros da Polícia Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. STF, ADI 4.870 do Espírito Santo, informativo 1002. É incompatível com a Constituição Federal, norma de Constituição Estadual, que disponha sobre a nova hipótese de corpo prerrogativa de função, em especial relativa às ações destinadas a processar e julgar atos de improbidade administrativa. O regramento referente ao corpo prerrogativa de função encontra-se plenamente disciplinado na Constituição Federal, inclusive para os âmbitos estadual e municipal, não comportando qualquer tipo de ampliação. Em outros termos, considere-se que a disciplina sobre a prerrogativa de foro encontra-se exaurida no âmbito da Constituição Federal, não havendo espaço para o exercício da autonomia dos Estados nessa esfera. Além disso, o constituinte derivado decorrente deve observar mínima equivalência com o modelo federal existente, seja se atenda ao que está previsto na Constituição Federal, seja legislando por simetria. Cabe lembrar que em nenhum momento a Constituição Federal cogita de corpo prerrogativa de função para o julgamento de autoridades processadas por ato de improbidade administrativa, sendo este o claro limite à competência dos Estados para disporem sobre o tema em suas constituições. Ademais, conforme presidente da Corte sobre o tema, não é possível extrair da Constituição de 1988 a possibilidade de instituir foro por prerrogativa de função para os processos de natureza civil, notadamente de improbidade administrativa. No caso, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda Constitucional 85 de 2012 do Estado do Espírito Santo, que acrescentou à linha H ao artigo 109, inciso 1 da Constituição Estadual, que determina que as mesmas autoridades julgadas pelo Tribunal de Justiça nos processos criminais sejam também julgadas por aquela Corte em ações que possam resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos ou na perda de função pública ou de mandato eletivo. Com esse entendimento, o plenário, por maioria, julgando procedente o pedido, declarou a inconstitucionalidade do artigo 109, inciso 1, a linha H da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação dada pela Emenda Constitucional 85 de 2012, e delimitou os efeitos da decisão, ressalvando de sua incidência os processos já transitados e julgados, com fundamento na garantia da segurança jurídica. Ministro Roberto Barroso, artigo 1º, o inciso 1 do artigo 109 da Constituição Estadual, passa a vigorar acrescido da linha H com a seguinte redação:
Artigo 109, inciso 1, a linha H. Nas ações que possam resultar na suspensão ou perda dos direitos políticos ou na perda da função pública ou de mandato eletivo, aqueles que tenham foro no Tribunal de Justiça por prerrogativa de função previsto nesta Constituição. STF, ADI número 4.870 do Espírito Santo, relator ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 14/2/2020, informativo 1002. STF, ACO número 158 de São Paulo. Ementa ação civil originária, terras públicas estaduais, área de 155,72 alqueires, concessão de domínio pelo Estado após ação discriminatória na década de 50 do século XX, área correspondente a 376 hectares, propriedade concedida a 16 famílias, demanda objetiva da anulação dos títulos de domínio e atos subsequentes, caráter reivindicatório da ação reconhecido, domínio anterior da área com sua correta individuação não demonstrado nos autos, aspecto atual da área a revelar casário correspondente a bairro urbano nela incrustado, segurança jurídica, ação ajuizada pela União que se julga improcedente. 1. Terras devolutas pertencentes ao Estado de São Paulo por força da Constituição da República de 1891 e concedidas aos particulares mediante ação discriminatória. 2. Anulação de títulos pretendida pela União com fundamento em direito de propriedade supostamente pré-existente. Reconhecimento do caráter reivindicatório da ação anulatória. 3. Domínio da área pela União com sua correta individuação de forma apta a demonstrar ser tratados imóveis inscritos na inicial antes da entrada em vigor da Constituição da República de 1891, não comprovado nos autos. 4. A incerteza da propriedade pré-existente soma-se à excepcional consequência consistente num expressivo tempo decorrido dentre a concessão dos títulos de domínio mais de 5 décadas com o desenvolvimento urbano da região, hoje repleta de residências, justificando-se em respeito à segurança jurídica a manutenção dos atos jurídicos que se buscam anular. Situação mutatis mutandis, já resguardada por essa Suprema Corte em hipótese igualmente excepcional. ACO 79, plenário, 15/3/2012, DJE, 28/5/2013, ação julgada improcedente. STF, ACO número 158 de São Paulo, relatora ministra Rosa Weber, julgado em 12/3/2020, publicação em 23/6/2020. STF, MS número 28.584, agravo, Distrito Federal. Agravo regimental em mandado de segurança. Fundo Constitucional do Distrito Federal. Recursos. Fiscalização. Competência. Tribunal de Contas da União. Agravo que se nega o provimento. 1. Nos termos do artigo 21, inciso 14, compete à União organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. 2. Os recursos destinados ao Fundo Constitucional do Distrito Federal pertencem aos cofres federais, consoante disposto na Lei 10.663 de 2002. 3. A competência para fiscalizar a aplicação dos recursos da União repassados ao FCDF é do Tribunal de Contas da União. 4. Agravo regimental a que se nega o provimento. STF-MS número 28.584, agravo regimental do Distrito Federal, relator ministro Edson Fachin, julgado em 28/10/2019. STF, ADI número 2650, relator ministro Dias Toffoli, J.24/8/2011, plenário DJE de 17/11/2011. Ementa. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei 9.709 de 98. Alegada violação do artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Desmembramento do Estado-membro e município. Plebiscito. Âmbito de consulta. Interpretação da expressão população diretamente interessada. População da área desmembrada e da área remanescente. Alteração da emenda constitucional número 15 de 96. Esclarecimento no âmbito de consulta para o caso de reformulação territorial dos municípios. Aliás, de municípios. Interpretação sistemática. Aplicação de requisitos análogos para o desmembramento de estados.
ausência de violação dos princípios da soberania popular e da cidadania, constitucionalidade do dispositivo legal, improcedência do pedido. 1. Após a alteração promovida pela Emenda Constitucional 15 de 96, a Constituição explicitou o alcance do âmbito de consulta para o caso de reformulação territorial de municípios e, portanto, o significado da expressão populações diretamente interessadas contidas na redação originária do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, no sentido de ser necessária a consulta a toda a população afetada pela modificação territorial, o que, no caso de desmembramento, deve envolver tanto a população de território a ser desmembrado, quanto a do território remanescente. Este sempre foi o real sentido da exigência constitucional. A nova redação conferida pela emenda, do mesmo modo que o artigo 7º da Lei 9.709 de 98, apenas tornou explícito um conteúdo já presente na norma originária. 2. A utilização de termos distintos para as hipóteses de desmembramento dos Estados-membros e de municípios não pode resultar na conclusão de que cada um teria significado diverso, sob pena de se admitir maior facilidade para o desmembramento de um Estado do que para o desmembramento de um município. Esse problema hermenêutico deve ser evitado por intermédio da interpretação que dê a mesma solução para ambos os casos, sob pena de, caso contrário, se ferir, inclusive, a isonomia entre os entes da federação. O presente caso exige, para além de uma interpretação gramatical, uma interpretação sistemática da Constituição, tal que se leve em conta a sua integralidade e a sua harmonia, sempre em busca da máxima da unidade constitucional, de modo que a interpretação das normas constitucionais seja realizada de maneira a evitar contradições entre elas. Esse objetivo será alcançado mediante interpretação que extraia do termo população diretamente interessada o significado de que, para a hipótese de desmembramento, deve ser consultada mediante plebiscito toda a população do Estado-membro ou do município e não apenas a população da área a ser desmembrada. 3. A realização do plebiscito abrangendo toda a população do ente a ser desmembrado não fere os princípios da soberania popular e da cidadania. O que parece afrontá-los é a própria vedação à realização do plebiscito na área como um todo. Negar à população do território remanescente o direito de participar da decisão de desmembramento do seu Estado restringe esse direito a apenas alguns cidadãos, em detrimento do princípio da isonomia, pilar de um Estado democrático de direito. 4. Sendo o desmembramento uma divisão territorial, uma separação, com desfalque de parte do território e de parte da sua população, não há como excluir da consulta plebiscitária os interesses da população da área remanescente, população essa que também será inevitavelmente afetada. O desmembramento dos entes federativos, além de reduzir seu espaço territorial e sua população, pode resultar ainda na cisão da unidade sociocultural, econômica e financeira do Estado, razão pela qual a vontade da população do território remanescente não deve ser desconsiderada, nem deve ser essa população rotulada como indiretamente interessada. Indiretamente interessada e, por isso, consultada apenas indiretamente, via seus representantes eleitos no Congresso Nacional. É a população dos demais estados da Federação, uma vez que a redefinição territorial de determinado Estado-membro interessa não apenas ao respectivo ente federativo, mas a todo o Estado federal. 5. O artigo 7º da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, conferiu adequada interpretação ao artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, sendo, portanto, plenamente compatível com os postulados da Carta Republicana. A previsão normativa concorre para concretizar com plenitude o princípio da soberania popular, da cidadania e da autonomia dos Estados-membros. Dessa forma, contribui para que o povo exerça suas prerrogativas de cidadania e de autogoverno de maneira bem mais enfática. 6. Ação direta julgada improcedente. STF, ADI número 2381, MC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence. J. 20 de 6 de 2011, plenário, ementa. 1. Ação direta de inconstitucionalidade, objeto idôneo, lei de criação de município. Ainda que não seja em si mesma norma jurídica, mas ato por forma de lei que outorga status municipal a uma comunidade territorial, a criação de município, pela generalidade dos efeitos que irradia, é um dado inovador, com força prospectiva do complexo normativo que se insere à nova entidade política. Por isso, a validade da lei criadora em face da lei fundamental pode ser questionada por ação direta de inconstitucionalidade.
precedentes. 2. Norma constitucional de eficácia limitada, porque dependente de complementação infraconstitucional tem. Não obstante, em linha de princípio e sempre que possível, a imediata eficácia negativa de revogar as regras preexistentes que sejam contrárias. 3. Município. Criação da Emenda Constitucional 15 de 96. Plausibilidade da arguição de constitucionalidade da criação de municípios, desde a sua promulgação e até que lei complementar venha a implementar sua eficácia plena, sem prejuízo, no entanto, da imediata revogação do sistema anterior. Exceto que o novo processo de desmembramento em municípios, conforme a Emenda Constitucional 15 de 96, ficou com a sua implementação sujeita à disciplina por lei complementar, pelo menos no que diz com um estudo de viabilidade municipal, que passou a reclamar e com a forma de sua divulgação anterior ao plebiscito. É imediata, contudo, a eficácia negativa da nova regra constitucional, de modo a impedir, de logo e até que advenha a lei complementar, a instauração e a conclusão de processos de emancipação em curso. Dessa eficácia imediata só subtraem os processos já concluídos com a lei de criação do novo município. No modelo federativo brasileiro, no ponto acentuado da Constituição de 1988, os temas alusivos ao município, a partir das normas atinentes à sua criação, há muito não constituem, ao contrário do que, na Primeira República, pudera sustentar Castro Nunes, do Estado Federado e sua organização municipal. Segunda edição, Câmara dos Deputados, 1988, passim. Uma questão de interesse privativo do Estado-membro, ente da Federação, Constituição Federal, artigo 18, que recebe diretamente da Constituição Federal numerosas competências comuns, artigo 23, ou exclusivas, artigo 30, entre elas a de instituir e arrecadar tributos de sua área demarcada na lei fundamental, artigo 156, além de direito próprio de participação no produto de impostos federais e estaduais, artigo 157 a 162, no município, seu regime jurídico e normas regentes de sua criação interessam não apenas o Estado-membro, mas a estrutura do Estado Federal total. 4. Poder de emenda constitucional, limitação material, forma federativa do Estado. Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1. Implausibilidade da alegação de que seja tendente a abolir a federação e a emenda constitucional 15 de 96, no que volta a reclamar a interferência normativa da União na disciplina do processo de criação de municípios. Nesse contexto, o recuo da emenda constitucional restabelecer em tópicos específicos a interferência refreadora da legislação complementar federal não parece ter atingido, em seu núcleo essencial, a autonomia dos Estados-membros, aos quais, satisfeitas as exigências mínimas de consulta a toda a população do município ou municípios envolvidos, precedido de estudo prévio de viabilidade de entidade local que se pretende dirigir em município, permaneceu reservada a decisão política concreta. 5. Razões de conveniência do deferimento da medida cautelar, afigurando-se extremamente provável o julgamento final pela procedência da ação direta contra a lei de criação do município impugnada, o mais conveniente é o deferimento da liminar, restabelecendo a situação anterior à sua instalação, pois o curso do tempo fará ainda mais traumática a decisão prenunciada. ADI, número 3756, do Distrito Federal, relator Carlos Brito, julgamento em 21 de 6 de 2007, Tribunal Pleno, emenda constitucional, ação direta de inconstitucionalidade, impugnação do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 1º, bem como dos incisos 2 e 3 do artigo 20 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. 1. É de se reconhecer a legitimidade ativa ad causam da Câmara Legislativa do Distrito Federal, dado que a presente impugnação tem por alvo dispositivos da Lei Complementar 101 de 2000, dispositivos que versam justamente sobre a aplicação dos limites globais de despesas com o pessoal do Poder Legislativo Distrital. 2. O Distrito Federal é uma unidade federativa de compositura singular, dado que, a linha A, desfruta de competências que são próprias dos estados e dos municípios cumulativamente. Artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal. A linha B. Algumas de suas instituições elementares são organizadas e mantidas pela União. Artigo 21, inciso 13 e 14 da Constituição Federal. C. Os serviços públicos a cuja prestação está jungidos são financiados em parte pela mesma pessoa federada central, que é a União. Artigo 21, inciso
14, parte final, Constituição Federal. 3. Conquanto submetido a regime constitucional diferenciado, o Distrito Federal está bem mais próximo da estruturação dos Estados-membros do que da arquitetura constitucional dos municípios. Isso porque, a. Ao tratar a competência concorrente, a Lei Maior colocou o Distrito Federal em pé de igualdade com os Estados e a União. Artigo 24. B. Ao versar o tema da intervenção, a Constituição dispôs que a União não intervirá nos Estados nem do Distrito Federal. Artigo 34. Reservando para os municípios um artigo bem apartado. Artigo 35. C. O Distrito Federal tem em plenitude os 3 orgânicos poderes estatais, ao passo que os municípios somente 2. Inciso 1 do artigo 29. D. A Constituição tratou de maneira uniforme os Estados-membros e o Distrito Federal quanto ao número de deputados distritais, a duração dos respectivos mandatos, aos subsídios dos parlamentares, etc. Parágrafo 3º do artigo 32. E. No tocante à legitimação para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, a Magna Carta dispensou à mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal o mesmo tratamento dado às Assembleias Legislativas Estaduais, inciso 4 do artigo 103. F. No modelo constitucional brasileiro, o Distrito Federal se coloca ao lado dos Estados-membros para compor a pessoa jurídica da União. G. Tanto os Estados-membros como o Distrito Federal participam da formação da vontade legislativa da União. Artigos 45 e 46. 4. A Lei Complementar 101 de 2000 conferiu ao Distrito Federal um tratamento rimado com a sua peculiar e favorecida situação tributária e financeira, porquanto desfruta de fontes cumulativas de receitas tributárias, na medida em que adiciona as arrecadações próprias dos estados àquelas que tiram o perfil constitucional dos municípios. 5. Razoável é o critério de que se valeram os dispositivos legais agora questionados. Se irrazoabilidade houvesse, ela estaria a igualar o direito ao Distrito Federal, repetindo, se irrazoabilidade houvesse, ela estaria a igualar o Distrito Federal aos municípios, visto que o primeiro é superlativamente aquinhoado com receitas tributárias. Ademais, goza do favor constitucional de não custear seus órgãos judiciário e ministerial público, tanto quanto a sua defensoria pública, polícia civil e militar e ainda o seu corpo de bombeiros militar.